Vamos lá, questão 11 agora, questão da prova da PRF 2013. A tabela acima mostra a distribuição da quantidade Q de pessoas transportadas, incluindo o condutor, por veículo de passeio circulando em determinado município, obtida como resultado de uma pesquisa feita nesse município para se avaliar o sistema de transporte local. Nessa tabela, P representa a porcentagem dos veículos de passeio circulando no município que transportam Q pessoas. Então, o Q aqui na tabela, a primeira coluna, é o número de pessoas que estão sendo transportadas, incluindo o condutor. Então, pode ser que uma pessoa esteja sendo transportada, nesse caso vai ser só o condutor, né? 2 pessoas, 3, 4 ou 5. E o P em porcentagem representa o percentual de veículos que estão transportando as pessoas aqui da primeira coluna. Então, eu tenho 50% dos veículos transportando uma pessoa, 20% dos veículos transportando 2 pessoas. Ok? Como está em porcentagem, a gente pode colocar aqui o total de veículos igual a 100, que é exatamente essa soma aí para facilitar a nossa vida. Tá bom? E aí, nos itens, ele pede as medidas de posição. Vamos encontrar logo todas aqui? Vamos lá. Primeiro a média. Vamos fazer a média aqui embaixo, que tem mais espaço. Ó. A média vai ser 1 vezes 50, 1 vezes 50, mais 2 vezes 20, 2 vezes 20, mais 3 vezes 15, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 5. Dividido pelo somatório da frequência. Então você percebeu aí que cada valor eu multipliquei pela frequência, somei tudo e vou dividir por 100, que é o somatório total aqui da frequência. Então a gente vai ter 50 mais 40, 3 vezes 15, 45, 4 vezes 10, 40, 5 vezes 5, 25, dividido por 100. Essa soma aí aqui vai dar 70, 200 dividido por 100, 2. Então, média 2. Mediana agora. Mediana, como o número de termos é par, são 100 veículos, a mediana vai ser a média aritmética do número de pessoas sendo transportadas nos 2 veículos do meio. Quais são os 2 veículos do meio? Aí eu tomo 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, n dividido por 2, 100 por 2, 50. Quer dizer, o primeiro veículo que está na primeira posição central é o veículo de número 50. O veículo que está na posição 50. O seguinte, o veículo que está na posição 51, vai ser o segundo termo central. Então, para encontrar a mediana, eu preciso de descobrir quantas pessoas estão sendo transportadas no veículo de número 50. Tem uma pessoa no veículo de número 50. O veículo de número 50 ó, ainda está aqui na primeira linha. Ó. Aqui são os primeiros 50 veículos. Tem uma pessoa sendo transportada. Aí o veículo de número 51 ele já vai estar na segunda linha. Ele é o primeiro aqui da segunda linha. Tem 2 pessoas sendo transportadas nele. Ó. Então a mediana vai ser 1 mais 2, 3 dividido por 2, que dá 1,5. Moda. A moda é o valor que tem a maior frequência, é o valor que apareceu mais vezes. Nesse caso é o 1. O 1, uma pessoa sendo transportada, aconteceu em 50 veículos, 50% dos veículos. Então a moda é 1. Cuidado para não confundir, a moda não é o 50.
A moda é o valor que tem a maior frequência. A moda não é a maior frequência. E por último, a simetria. Simetria, ó. Como a média, que é 2, é maior que a mediana, que é 1,5, então a gente tem a simetria positiva. A simetria à direita, né? Ok? Vamos julgar os itens com essas informações aí. Item 1. A quantidade de pessoas transportadas por veículo de passeio circulando no município é distribuída em torno do valor 3, que representa a mediana da distribuição. Aí aqui está errado, a mediana foi 1,5. Continuando, diz, ó, como ocorre a concentração de muitos casos abaixo desse valor, essa distribuição possui assimetria negativa. Outro erro aqui também. 2 erros no item, tá bom? Item 1, errado. Item 2. Em média, cada veículo de passeio que circula no referido município transporta 2 pessoas. Isso a gente viu, ó, a média é igual a 2. Em média, 2 pessoas estão sendo transportadas por veículo. Continuando diz, portanto, se em determinado momento houver 10.000 veículos circulando nesse município, a quantidade esperada de pessoas que estão sendo transportadas por todos esses veículos, incluindo-se os condutores, será igual a 20.000. Então, eu tenho em média 2 pessoas por veículo e tenho um total de 10.000 veículos. 10.000 veículos transportando em média 2 pessoas, eu vou ter um total de 20.000 pessoas sendo transportadas por esses veículos. O item 2, então, correto. Item 3. Como a moda da distribuição descrita representa a maior frequência observada, seu valor é igual a 50%. Ó. Cuidado com isso, a gente viu que a moda é o 1. A moda não é o 50%. A moda é o valor que tem a maior frequência. Item 3, errado. Seguindo, galera, questão número 12 agora, CESP 2018. Define-se estatística descritiva como a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir os dados. Olha só, essa é a função da estatística descritiva. Descrever e resumir dados, né? Fornecer informações. A estatística descritiva ela não toma decisões. A responsável para tomar decisões é a estatística inferencial, que a gente vai ver depois de probabilidade. Em relação às medidas descritivas, julgue os itens a seguir. Item 1. São medidas descritivas as medidas de posição, medidas de tendência central e separatriz, ó. As de dispersão e as de assimetria de Kurtoz. Medidas descritivas, repetindo, são as medidas de posição, as que a gente está estudando, média, moda, mediana, que a gente chama também de medidas de tendência central. Depois nós vamos estudar as medidas separatriz, os quartis, as medidas de dispersão, assimetria e Kurtoz. É exatamente isso aqui que é a estatística descritiva. É o tópico 1 do edital, ó, tópico 1 do edital da PCDF ou da PF, mesmo edital, né, das duas, Polícia Federal ou Polícia Civil. Item 1 certo. Item 2. As medidas de tendência central são assim denominadas por indicarem um ponto em torno do qual se concentram as médias dos dados. Ó. Esse finalzinho aqui está errado. Ó. É um ponto em torno do qual se concentram os dados. Ó. Os dados estão em torno das medidas de tendência central, em torno da média, em torno da mediana. Não é em torno do qual se concentram as médias dos dados, não é isso.
é em torno do qual se concentram os dados. Item 2, errado. Item 3. A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável, dividindo-se o conjunto de valores ordenados em partes assimétricas desiguais. Olha só, a mediana é o valor que divide a distribuição ao meio. Então aqui a gente tem a mediana. Ó. 50% das informações, 50% dos dados estão antes da mediana e 50% estão depois da mediana. A mediana pode acontecer em distribuições assimétricas, mas pode ser que ocorra também em distribuições simétricas. Lembra que a gente viu lá falando sobre a assimetria? Quando a distribuição é simétrica, a mediana coincide com a média, coincide com a moda. E aqui a gente tem uma distribuição simétrica. A distribuição normal é uma distribuição simétrica que tem a média coincidindo com a mediana e com a moda. Então, esse finalzinho aqui pode ocorrer, mas não é só isso. Pode ser que a distribuição seja simétrica, dividindo-se o conjunto de valores ordenado em partes assimétricas desiguais. Não, pode ser que as partes sejam simétricas, né, e iguais. Então, item 3, errado. Item 4. A moda é o valor que apresenta a maior frequência da variável entre os valores observados. É exatamente isso. A moda é o valor que tem a maior frequência. Certinho. Beleza? Valeu, galera!